Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Alan Gonçalves. Talvez você já tenha visto algum vídeo meu aí na internet de notícia, de entretenimento, mas nesse canal aqui, Deus colocou no meu coração para a gente estar trazendo e criando uma comunidade de oração e da palavra de Deus. Eu já sou cristão aí há quase 20 anos. Ainda vou fazer o vídeo dando meu testemunho para vocês de como um ateu se tornou cristão. Sou formado no seminário de teologia e Deus colocou no meu coração para a gente estar falando nesse vídeo sobre prosperidade financeira e tá orando por isso, tá orando pela sua vida material e financeira. Porque infelizmente existe uma mentalidade onde para ser cristão você não pode ser rico, que é pecado ser rico, que as pessoas mais pobres são mais santas que as ricas. E a gente vai estar desconstruindo isso hoje na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Porque Deus age sim na nossa vida material. E eu vou provar isso para vocês. E a gente vai estar fazendo uma oração pela tua vida material, pela tua vida financeira, para que Deus haja, assim como nos exemplos que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer exemplos do Antigo Testamento e exemplos do Novo Testamento. E para que haja concordância no mundo espiritual, eu te peço que você comente aqui: eu sou próspero. Quando você comentar, você vai estar concordando com a minha oração e com essa palavra que está saindo daqui e entrando aí no seu coração. Curte o vídeo também para concordar e gerar autoridade no mundo espiritual, gente. O mundo espiritual, ele se move por autoridade. Quando você curte esse vídeo e você comenta eu sou próspero, você vai estar concordando comigo e entrando em uma conexão para que Deus mova a tua área financeira, que é o propósito desse vídeo. E eu te convido a entrar na nossa comunidade. Clicando aqui no botão se inscrever, você vai fazer parte da nossa comunidade e vai estar recebendo as nossas orações, e eu vou estar orando pelos inscritos do canal. Então clica no botão se inscrever, faça parte da nossa comunidade. E primeiro a gente vai estar falando sobre casos da Bíblia de pessoas que Deus prosperou e enriqueceu. Enriqueceu de fato, para que isso gere fé no seu coração, para que quebre aquela ideia de que Deus não enriquece as pessoas, de que você não precisa contar com Deus na tua área financeira, que é só você levantar e trabalhar e acabou. Não, Deus age na sua área financeira, né? Vamos lá, o primeiro caso, Abraão. Deus o escolhe e fez com ele uma aliança. Quando Abraão obedece, mesmo sem entender totalmente a direção que Deus estava dando para ele, Deus prospera Abraão extraordinariamente. A riqueza de Abraão, ela vem de várias formas. Rebanho que se multiplicou, prata, ouro, servos, influência entre reis locais e vitórias militares milagrosas. Deus deu vitórias milagrosas para Abraão, como por exemplo, quando ele derrotou 4 reis poderosíssimos com apenas 318 homens treinados na sua casa. A prosperidade de Abraão era tão grande que os habitantes locais reconheciam que Deus estava com ele em tudo que ele fazia. As pessoas reconheciam que a prosperidade de Abraão vinha de Deus. E é isso que a gente precisa entender. A nossa riqueza, a nossa prosperidade, ela vem do Senhor. O segredo de Abraão era obediência imediata. Fé, uma fé radical e disposta a sacrificar aquilo que ele tinha para Deus. Como, por exemplo, ele ofereceu Isaac porque Deus pediu, mas Deus livrou. Era um teste. O segundo caso, Isaac, qual nós acabamos de mencionar, o filho de Abraão. Isaac prosperou durante um período de fome generalizada. Enquanto todos perdiam, Deus o instrui a ficar na terra e plantar ali, o que era algo totalmente ilógico.
naquele momento. E muitas vezes Deus vai pedir coisas pra gente que não tem muita lógica. Isaac obedece contra a lógica econômica do momento e Deus multiplicou a colheita de Isaac de uma maneira sobrenatural. Ele ficou tão próspero que os filisteus sentiram inveja dele. Tentaram prejudicá-lo e até expulsá-lo, porque ele cresceu em riqueza e influência até se tornar muito poderoso. A prosperidade não foi apenas agrícola, ele também herdou a bênção que trazia aumento contínuo. Continuamente, Isaac ia prosperando. O segredo de Isaac era permanecer aonde Deus mandava. Mesmo quando tudo parecia errado, a obediência acima da lógica. A questão não foi ir contra a lógica ou seguir a lógica. A questão foi obedecer o que Deus falou para ele naquele momento dele permanecer. Quando Isaac obedece a Deus, a prosperidade vem. E o outro, Jacó. Jacó começou enganando e sendo enganado. Depois trabalhou para Labão por 20 anos, o sogro dele. Só que Jacó foi constantemente explorado por Labão durante esses 20 anos, mas Deus lhe deu uma estratégia espiritual. Deus vai te dar estratégias espirituais para você prosperar, para você multiplicar. Jacó recebeu essas estratégias para multiplicar os rebanhos que ele cuidava. Enquanto Labão tentava burlar e mudar o salário de Jacó, várias vezes ele fez isso, Deus mudava a genética dos animais e fazia crescer justamente os de Jacó. Deus deu a estratégia para Jacó e ainda de uma forma sobrenatural, ele mudava a genética dos animais e começava a prosperar Jacó. O texto mostra que Deus literalmente repreendeu Labão em sonhos para não tocar em Jacó. E é assim quando a gente está na presença de Deus. Deus age no mundo espiritual e a gente nem sabe. Jacó não sabia que Deus estava repreendendo Labão, mas Deus agiu. Jacó saiu tão rico, mas tão rico, que foi praticamente recebido como uma nação quando voltou para sua terra. O segredo de Jacó era a perseverança, uma visão espiritual que Deus tinha dado para ele, estratégias vindas diretamente de Deus e paciência para colher no tempo certo. E é isso que a gente precisa ter, essa paciência. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar dentro dessa estratégia divina e ter paciência para a colheita. O outro é José. José não começou rico, ao contrário, José foi vendido como escravo, depois preso injustamente. Mas mesmo na adversidade, Deus estava com José em todo momento. A prosperidade na vida de José não veio como uma riqueza inicial. A prosperidade na vida de José começa com autoridade, influência e controle de recursos. José se tornou o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó, administrando toda a economia de uma das maiores potências da época. Sua posição trouxe riqueza, honra e provisão não só para José, mas para a sua família inteira. A prosperidade de Deus na vida de José foi tão grande que transbordou da vida dele para todos os que estavam ao redor. E assim a gente declara sobre a nossa vida hoje, que a prosperidade de Deus sobre nós, que essa riqueza abundante vinda dos céus sobre nós, transborde para todos ao nosso redor e a nossa família. E o segredo de José era ser fiel em qualquer lugar. No palácio ou na prisão, José era fiel. José tinha caráter, foi tentado e superou a tentação. E sabedoria para administrar as riquezas. Tudo vindo de Deus. E o outro não tem como a gente não falar, Jó. Jó era extremamente rico no início e perdeu tudo. Em um ciclo de eventos, Jó perde tudo. Só que depois, Deus restaura
toda a riqueza de Jó em dobro. A prosperidade de Jó veio da integridade dele, do temor ao Senhor e a sua postura em relação ao sofrimento. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei por que você parou para ver esse vídeo. Mas a sua postura hoje, em relação ao que você está vivendo, vai determinar o que vai acontecer no futuro. Quando a gente é grato pelaquilo que tem, ainda que tenhamos pouco aos nossos olhos, Deus abre as janelas dos céus. A gratidão, em meio às circunstâncias que você está vivendo, vai abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. O segredo de Jó foi perseverar na fé, mesmo sem entender o propósito, onde tudo caiu, tudo desabou. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu toda a sua riqueza. Mas ele perseverou e o temor a Deus acima de toda a circunstância. O próximo, Davi. Davi não nasceu rico. Ele era o mais novo da sua casa, pastor de ovelhas. A sua prosperidade veio por 3 vias. A primeira, vitórias militares. Deus dava estratégias para Davi e força para vencer as batalhas. O segundo, honra diante do povo. A influência de Davi começa a crescer rapidamente por causa dessas vitórias que Davi recebia, estratégias, vencia, a influência de Davi vai crescendo. Davi é estabelecido como rei, onde Deus o colocou no trono, e ele reuniu grandes tesouros. Davi acumulou riqueza pessoal e nacional, ao ponto de deixar recursos gigantescos para o templo em Israel. O segredo de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Uma adoração pura, arrependida, consciente de suas falhas e uma dependência total do Senhor. Davi, quando ele errava, ele se arrependia e não cometia mais o mesmo erro. E é esse o coração que Deus quer. É esse o coração segundo o coração de Deus que Deus quer da gente. Se você sabe aquilo que você está tropeçando, se arrepende diante do Senhor, pede do perdão, tenha um coração de Davi. E o outro, como não falar dele, Salomão. Salomão pediu sabedoria para Deus, ele não pediu riqueza. E Deus lhe deu a sabedoria, por consequência a riqueza, e também honra acima de todos os reis da terra. Salomão se tornou tão próspero que a prata se tornou quase sem valor para ele, porque o ouro de Salomão era tão abundante. Reis e rainhas faziam filas para trazer presentes para ele. Tributos e riquezas, tamanha era a sabedoria, influência e riqueza, popularidade de Salomão. Salomão criou um sistema econômico tão poderoso, rotas comerciais e tributação equilibrada. O segredo de Salomão era a sua sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que as pessoas ficavam impressionadas. Quando você se conecta com Deus, quando você está na presença dele, no centro da vontade dele. O Espírito Santo de Deus te conduz com ideias, com sabedorias. A palavra de Deus fala, peça sabedoria e ele te dará. Salomão pediu, Deus deu e ele prosperou em tudo. Salomão era justo, tinha foco em governar de forma justa. E a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. E eu declaro que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e na minha. Agora nós vamos ver casos de pessoas no Novo Testamento que seguiram a Jesus e não necessariamente tiveram que ser pobres. Porque muitas pessoas falam que você seguir a Jesus, você tem que ser pobre. Você não pode continuar rico. E o primeiro caso é o caso de Zaqueu. Zaqueu já era rico quando encontrou Jesus, mas o encontrou com a sua mentalidade e não com a sua carteira. Quando Zaqueu encontra Jesus, ele já era rico, só que ele precisava se converter. E aí sim, depois, usando a riqueza de forma justa e generosa. Quando Zaqueu encontra Jesus, ele devolve tudo o que tinha
obtido de forma injusta. E ele não deu tudo, ele devolveu aquilo que ele tinha obtido de forma injusta e ainda deu metade aos pobres. E mesmo assim, Zaqueu continua rico. Seu caso é tão importante, porque Jesus não manda ele abandonar a profissão dele. Né? Tem gente que quer largar a profissão, mas Zaqueu não largou a profissão. Continua exercendo a profissão dele, continuou rico. A conversão de Zaqueu não destruiu a prosperidade dele, apenas purificou o coração de Zaqueu. Uma lição para a gente é: Jesus não condenou a riqueza de Zaqueu, apenas o coração com que ele usava. E o segundo caso, José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico, era um homem nobre, membro do Sinédrio. E depois de seguir a Jesus, ele usa a riqueza dele para comprar um túmulo caro, escavado na rocha. Deus usa um rico para comprar o túmulo de Jesus. E tem gente que condena os ricos, fala mal dos ricos. Mas foi um rico que comprou o túmulo de Jesus onde ele seria enterrado. José de Arimateia paga pelos custos do sepultamento de Jesus. Usou influência política para pedir o corpo ao governador. O cristianismo não empobreceu José de Arimateia. Ele continuou sendo rico e importante. E uma lição que a gente aprende é: Deus usa pessoas prósperas para cumprir grandes propósitos para o reino de Deus. A gente precisa quebrar essa ideia. Eu me tornei cristão, não posso ser rico. Não é bem assim. Lídia era vendedora de púrpura. Em Atos 16 você vai ler a história dela. Um luxo caríssimo na época, vendedora de púrpura, equivalente a trabalhar com alta moda, joias exclusivas e produtos de elite. Após a conversão de Lídia, ela abre a sua casa, que era grande o suficiente para hospedar Paulo e os discípulos. Ela torna-se uma grande financiadora da expansão do evangelho. A casa de Lídia vira uma igreja. E o texto dá a entender que ela continua rica, continua influente, agora usando os seus recursos para Deus. Lídia era uma mulher de negócios, empreendedora, próspera, e Deus a usa para isso. Em Atos capítulo 4, nós temos Barnabé. Barnabé tinha terras, algo que só quem era muito bem de vida possuía. Barnabé vendeu uma grande propriedade e entregou o dinheiro para a igreja em Jerusalém. Mas atenção, não era uma doação total do patrimônio dele. Era uma oferta voluntária de um dos seus bens. Barnabé segue viajando, sustentando a si mesmo e servindo como líder. Barnabé continuou prosperando ao longo da sua vida. Um homem próspero, generoso e espiritual. A prosperidade de Barnabé não é negada na Bíblia. Em Atos capítulo 10, Cornélio era um centurião romano, equivalente a um oficial militar de alto salário e alto status. Ele tinha servos, casa grande, autoridade, respeito político e militar. Quando Cornélio se converte a Cristo, nada disso muda. Pelo contrário, Deus o honra. Envia um anjo e o torna o primeiro gentio cheio do Espírito Santo. Algo gigantesco na história da igreja. Prosperidade e posição social não impedem ninguém de Deus agir. Muitas vezes, Deus usa justamente quem está em alta posição. Então, a gente vê aqui no Novo Testamento vários casos, eu poderia continuar aqui, tá? Mulheres financiando Jesus e o ministério dele,
Priscila e Áquila, que eram fabricantes de tenda, pessoas que mesmo após conhecerem a Cristo, se converterem, continuaram ricas, continuaram prósperas e ajudando o ministério de Cristo, dando sequência ao reino, provando para vocês que tanto no Antigo Testamento Deus agia nas finanças, quanto no Novo Testamento Deus continua agindo. Em Deuteronômio 8,18 diz: é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Em Provérbio 10,22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. Em Josué 1,8 diz: então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho, então serás bem-sucedido. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado transbordante. Mateus 10, 29 e 30 diz: receberá 100 vezes mais. Agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. 1 Timóteo 6,17 diz: ordene aos ricos que não ponham sua esperança na riqueza. A sua esperança está em Deus e não nas riquezas. Quando você começa a ter a tua esperança em Deus, Deus traz as riquezas. O seu coração precisa estar na obra. O seu coração precisa estar em Deus. Nós estamos aqui em uma missão, no reino de Deus na terra. Deus te chama para fazer parte desse reino com uma missão. E Ele vai te equipar, Ele vai te prosperar, se o teu coração estiver nele. Comenta aqui embaixo: eu sou próspero. Se você acredita que você pode prosperar e que Deus pode agir nas suas finanças. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. Cada pessoa, Pai, que está passando ali por um momento difícil, de repente, na área financeira, ou até mesmo aqueles que não. São Teus filhos, Senhor. São Teus filhos e filhas. Eu te peço, envia Teus anjos agora, aonde eles estiverem. Toca nas finanças deles. Toca, Senhor, na riqueza. Toca naquela conta do banco, Pai. Abre a janela dos céus, Senhor. Transborda, Senhor, aquela conta do banco. Transborda, Pai, a área financeira. Destrava aquilo que está travado, Senhor, em nome de Jesus. Prospera cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. Que haja testemunho, Pai. Que haja testemunho que ainda essa semana pessoas tiveram provisão financeira de forma milagrosa, destravada na vida delas, Senhor. Envia Teus anjos a abrir o caminho dela. Envia os Teus anjos a abrir as janelas dos céus, derramar sobre elas bênçãos sem medidas. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor fez com as pessoas que nós vimos agora, Pai. Prospera cada um deles, dá estratégias, Senhor. Dá estratégias na mente, no coração, dá sabedoria, abre portas. Nós declaramos portas abertas. Nós declaramos empregos chegando, contratos chegando, mensagens chegando de provisão financeira, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que estava travado, causa nas justiças, nós declaramos que elas sejam destravadas agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Prospera cada vez mais os Teus filhos, enriquece-os, Pai, porque assim eles poderão fazer a Tua obra. Coloca o coração de cada um deles no Teu reino, na Tua obra. Remove toda a ganância, remove toda a avareza, Senhor. Coloca eles no Teu caminho, traz arrependimento, um coração de Davi sobre cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, trabalha no coração deles antes que essa riqueza venha. Para que essa riqueza, ao chegar, Senhor, ela seja usada para o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Pai, toda a crença de escassez. Quebra toda a crença, Pai, de que é pecado enriquecer. Em nome de Jesus, Pai, trabalha na mentalidade do Teu povo. Renovai-vos a nossa mente, para que tenhamos, Senhor, uma vida boa, perfeita e agradável segundo a Tua palavra, Pai. Que venha a nós o Teu reino nesse dia de hoje. E eu declaro abundância, eu declaro prosperidade na minha vida, na minha família e na vida de quem estiver assistindo esse vídeo, Deus. Em nome de Jesus, assim te entregamos as nossas orações nesse dia.
crendo que o Senhor já fez, crendo que o Senhor já enviou os teus anjos, crendo que ainda essa semana receberemos uma palavra de vitória na área financeira, que algo sobrenatural vai ser mudado, pois cremos na oração. A tua palavra diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pois cremos na tua provisão, pois até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos mantidos. Louvado seja o teu nome nesse dia de hoje, engrandecido, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Comenta aqui embaixo, amém, eu sou próspero, para concordar com essa oração. Curte esse vídeo também para concordar no mundo espiritual e se inscreve na comunidade, para que você possa estar recebendo as nossas orações. Eu vou estar orando pelos inscritos do canal e quando você clica no botão de se inscrever, você faz parte dessa comunidade. Fiquem com Deus, tenham fé, não desanime, independente do que você está passando. Vamos para cima. Fui.